Ai, deixa eu chegar aqui na minha sala para receber a doutora Ionara, que vai me ajudar a esclarecer hoje esse assunto, né, gravidez tardia, e ajudar as mulheres a entender mais sobre fertilidade. Nonara, não sei nem como agradecer você ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer vir aqui, Viridiana. Então, gerou muita dúvida essa história, né? Que a gente fala que virou polêmica porque a gente não tem ainda o entendimento certo do que está acontecendo, do que está rolando. Então fica aquele buchichinho, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Eu falei, quer saber? Eu vou chamar alguém que entende no assunto. Né, Nara? Ótimo, tá bom. Então, vamos tentar conversar sobre isso. A gente sempre trata de assuntos do universo feminino aqui, né, doutora? E o doutor Rodrigo teve aqui esses dias, o doutor Rodrigo Manieri, falando, eles já falaram sobre fertilidade esses dias, foi recente, que tem 30 dias, eu acho, mas a gente quis voltar no assunto, porque uma famosa virou polêmica com esse assunto gravidez pós-50. Então, eu vou chamar o Gessione Serrati, que vai me ajudar a explicar sobre essa polêmica. Gessione, o assunto é polêmico, mas também não é um assunto que é novidade, né? Ei, Veri, boa tarde para você, uma ótima tarde para todas e para todos que nos acompanham. Pois é, a atriz Cláudia Raia surpreendeu o público ao anunciar bem recentemente que está grávida, viu? Essa é a terceira gravidez da atriz e o que causou aí um certo alvoroço é que Cláudia está com 55 anos aí, viu? Mas essa não é uma novidade no mundo dos famosos, não, mas que acaba levantando, né, um debate sobre a chamada gravidez tardia. A gente, inclusive, preparou uma lista para você que está acompanhando a gente de algumas famosas que encararam a vinda de um bebê após os 50 anos, após completarem aí, né, os 50 anos. A gente começa com o caso da apresentadora Márcia Goldsmith, que inclusive deu à luz aí as gêmeas, né? Ela chegou a declarar também que teve complicações aí durante a gestação e também que as bebês, né, nasceram aí prematuras. Também a gente tem um caso da cantora americana Janet Jackson, também aos 50 anos, que teve seu primeiro filho em 2017. Ela contou aí que tanto a gravidez quanto o parto foram saudáveis. Também é o caso da modelo aí super conhecida, a Naomi Campbell, que realizou aí o seu sonho de ser mãe aos 51 anos em 2021. E em março desse ano, ela inclusive compartilhou aí os primeiros registros com a filha. Já a radialista e também a apresentadora Rosana Beni se tornou aí mãe de gêmeos aos 52 anos. Ela também não teve aí, né, no caso dela, ela declarou que não teve nenhuma complicação nem na gravidez, nem no parto. E, claro, a gente não poderia fechar essa lista sem falar da atriz Solange Couto, né? A atriz aí é a mais velha dessa lista, se surpreendeu aí quando engravidou do terceiro filho também aos 55 anos e, mais uma vez, sem quaisquer complicações. Mas a pergunta, quando a gente se dá, né, com casos como esse, Veri, é que se é possível engravidar naturalmente após os 50. E é com essa pergunta que eu vou devolver para você aí no estúdio e também para a nossa convidada, que é especialista no assunto, porque eu tenho certeza que vocês vão debater bastante, claro, trazer aí os esclarecimentos e também as informações. Eu volto com você. Obrigada, Gessione. Beijo, querido. Essa é a pergunta mesmo, né? Concepção natural. Será que é possível após os 50? E aí vem uma série de perguntas para a doutora Ionara, né? Vou começar com essa. Tá bom. Será? Olha, a gente tem que falar, né? É importante dizer que é muito pouco provável nós termos uma gestação espontânea após os 50 anos, né? Porque a gente tem uma diminuição da qualidade do óvulo e isso acontece de forma progressiva. Todas as mulheres nascem com seus óvulos prontos. Os óvulos que nós vamos... Pronto, falta um período de maturação final, mas com os óvulos que nós vamos ovular durante toda a vida. Então, ao longo da vida, a gente vai tendo diminuição da qualidade desses óvulos. Então, é impossível engravidar naturalmente após os 50 anos? Não, não é impossível. É improvável. Tá? Então, assim... algumas, né, dessas artistas e recentemente algumas até revelaram que fizeram uso de óvulos doados e quando elas revelam que usaram óvulos doados, eu considero que isso é extremamente importante para a população saber que isso aconteceu ou que elas tiveram que lançar mão de fertilização in vitro, porque
naturalmente, realmente, é bem mais difícil, né, da gente pensar que isso aconteça naturalmente. Como eu disse, impossível a gente não pode falar, mas é improvável. E aí o que a gente fica pensando é exatamente isso, o pessoal que está em casa e ali naquela fase pensando em empreender, ser uma executiva, mudar, não é pensando em ter filho, em formar uma família ainda, né? Uhum. E aí vê o caso da Cláudia Raia, não, mas a Cláudia Raia conseguiu, Viri, eu também posso. Eu acho que Não é importante falar sobre isso porque é improvável. Então, se a gente está querendo ter um filho mais tarde, a gente precisa tomar algumas providências, certo? Exatamente. Então, assim, vamos colocar que uma mulher deseje adiar a gravidez. Hoje, de 10 anos para cá, a gente tem um recurso que é congelar óvulos. Então, se você tem lá entre 30 e 35 anos e tem intenção de adiar ainda mais a gravidez, ou seja, não encontrou o parceiro ideal, que é a causa mais comum, ou eu quero investir na minha carreira, ou eu tenho meu parceiro, mas eu ainda quero mais um tempo, congele os seus óvulos. Esse é um recurso que a gente tem hoje disponível, tá? Com bons resultados. E tá aí. Então, isso é possível de se fazer com estimulações ovarianas mais leves, o que é bom também de se falar. Agora, optou por... Não teve jeito. Eu digo que hoje as mulheres que hoje têm 44, 45 anos, né? A tentativa com óvulos próprios, a gente tem uma chance de sucesso bem mais baixa, né? Então, isso é importante a gente falar também. Olha, eu tenho outras perguntas, porque agora eu quero saber daqui a pouco sobre os riscos dessa gravidez para o bebê, porque até agora a gente está pensando só na mãe, né? Isso. Mas espera aí que eu vou fazer um intervalo, é rapidinho, viu? Obrigada, Junara, maravilhosa. Fiquei emocionada aqui, como é que esse assunto impacta na nossa autoestima, né? Assim, só quem passa por isso para saber, né? E a maioria de nós mulheres se vê impotente, viu, gente? Ou seja, assim, sem ação. E a Junara mostrou dois fatos, a polarização desse mesmo assunto, a cobrança para engravidar quando você está no auge da sua vida fértil, né? E as pessoas que têm problema para engravidar. Né? É muito complicada essa história. Você passa isso todo dia, né, Iona? Todo dia. A gente tem que lidar, e eu chamo de luto solitário, né? Porque às vezes é aquela mulher que ela está na expectativa, ela tem uma menstruação, ou seja, naquele mês não deu certo, e ela se prepara para o processo da ovulação, e é uma nova espera, e às vezes não dá certo novamente, e é ela ali, né, às vezes com o companheiro, com o parceiro, vivenciando isso. A família às vezes não sabe do que está acontecendo, às vezes a família, o comportamento da família, às vezes dos amigos, às vezes até em tom de brincadeira, e eu acho hoje assim muito importante essa visão que a Junara apresentou, excelente. Muito obrigada por pontuar isso, porque isso também ajuda a conscientizar as pessoas que estão ao redor dessa mulher, que muitas vezes está tentando engravidar. Às vezes a pessoa fala assim, mas aí não vem o filho, né? Começa uma cobrancinha. Começa, e ela às vezes, ninguém sabe o que está se passando. Então, às vezes o melhor é dar o espaço para ela, né? Muito bom, foi muito bem pontuado. Eu achei bem... É muito triste, porque a gente conhece casos de pessoas, porque isso vai virando uma dinâmica na vida do casal, né? Pensando como casal, e cada vez que se torna uma obrigação ter a hora, quando o processo ainda é natural, tem a hora para ir namorar, sabe, gente? Isso. E aí começa eu conheço casais que a relação dali para frente acabou. É por isso que tem que procurar ajuda. Se começa a perceber que isso está... Durante esse processo, a mulher tem que continuar vivendo. O esposo, o casal, isso tem que continuar funcionando, tem que continuar funcional. Senão o filho até perde, né? Isso. Entende? Então, tem hoje... Outro problema. E hoje tem, na verdade, especialistas, né? Psicólogos ou psicoterapeutas que podem acompanhar. Então, isso é muito importante. Maravilhosa, Junara. Dentro do assunto, então, de fertilidade, a gente terminou outro bloco falando do planejar, né? Tem gente que fala planejamento familiar, outras falam planejar essa gravidez. E a gente sabe que a fertilização ainda, hoje já é mais moderno, está mais acessível, né, Ionara? Mas ainda tem um valor um pouco, talvez difícil para as pessoas com a renda menor. Dá para fazer isso? Tem tratamento por algum órgão público? Dá para congelar óvulos pelo SUS, por exemplo?
nós temos ainda pouco acesso para congelamento de óvulos social, né? Ou seja, eu quero congelar porque eu quero preservar a minha fertilidade, isso a gente não consegue fazer pelo SUS. Mas hoje nós temos algumas clínicas que trabalham com baixo custo. E assim, como eu disse, a estimulação ovariana para esse congelamento, ela é mais leve, a paciente não são tantas injeções, então a gente consegue já fazer isso com baixo custo, de uma forma mais branda e o acesso já melhorou bastante. Nós temos clínicas parceiras. Quando a gente quer, então, planejar, quando a gente quer congelar os ovos, então, para essa gravidez tardia, qual que é o melhor momento para a gente começar a pensar nisso? Hoje, algumas pessoas já falam 25 anos, eu vou colocar a minha opinião, acho muito precoce, mas assim, o que eu penso é, se a mulher chegou ali aos 30 anos e ela não tem perspectiva de engravidar espontaneamente nos próximos 5 anos, essa é a recomendação, inclusive da nossa sociedade de reprodução, tá? Então, se ela chegou aos 30, não tem planos de engravidar nos próximos 5 anos, seria interessante congelar os óvulos. Chegou aos 35, né, e não congelou antes, tem tempo ainda para congelar, tá? O que acontece é que depois dos 35 anos, então 35 até os 40, 39, até os 40, a mulher vai ter que fazer um número maior de ciclos para conseguir ter óvulos, uma quantidade maior mais de óvulos. A saúde dela. Não é nem a saúde, mas o que acontece é que ela vai precisar de congelar mais óvulos para conseguir ter uma gestação viável, porque a qualidade dos óvulos vai diminuindo com o tempo. Agora eu vou meter a colher aqui no outro ponto de vista, né? Que às vezes a gente está lá com os 25 e fala, eu vou encontrar aí o meu príncipe encantado e vou engravidar, porque a gente fica... Existe essa palavra, delegando para ter um parceiro ideal as nossas crias, né? Mas olha, gente, dá pra gente resolver isso sozinha, né? Mas esse é um outro programa. Eu tenho um recado aqui. Ó, doutora, eu já tenho perguntas para você aqui do nosso Band Zap, né? Olha só, tem essa aqui, que é da Sandra Leal, aqui de Uberlândia. Ela diz assim, olha, eu tenho 40 anos, tento engravidar, mas eu nunca consigo, eu já devo recorrer à fertilização? Quase que eu estou respondendo depois de que eu conversei com você hoje aqui. Sara, vamos ver o que a doutora Ionara te fala. Na verdade, a gente tem que perguntar algumas coisas. Quanto tempo tem que ela já está tentando? Anota aí, Sara. Então, acima dos 35, 36 anos, depois de 6 meses de tentativa, eu não vou dizer que ela tem que fazer fertilização, mas ela tem que procurar atendimento para investigar e ver, né, o que está acontecendo, se tem algum outro fator associado, porque, vamos falar uma coisa importante, né? A gente está falando da idade, mas a gente tem fator masculino, não vamos, né? Então, verdade, né? Senão fica só... É claro, a gente tem que ficar atento... a responsabilidade só nas meninas, como sempre, A gente tem que ficar atento com a idade, né? Isso está correto, por isso que depois de 6 meses de tentativa a gente tem que investigar, mas a gente tem que ver como é que está o fator masculino e outras causas também. Faz o quê? Qual que é o exame para os meninos? É o espermograma. Espermograma. Isso, que é uma avaliação, né, da contagem de espermatozoides. Tem uma outra que eu acho que dá tempo rapidinha, da Júlia Oliveira, lá de Uberaba. Ela diz que tem 45 anos, ela já tentou a fertilização in vitro, mas não deu certo, quero tentar de novo. Tem algo que eu possa fazer para aumentar as minhas chances? Olha aí o efeito Cláudia Raia. Né? Então, assim, nós temos aí uma idade, tá? Que a gente passa a considerar que as tentativas com óvulos próprios, a gente tem uma diminuição muito importante em termos de sucesso da fertilização in vitro. Então, se a gente pegar vou dar um exemplo, tá? Não sei do caso, mas há 45 anos, né? Uma mulher... para fazer fertilização in vitro, a chance dela engravidar com 2 ciclos de fertilização in vitro é de aproximadamente 2%. Então, a gente pode lançar mão de óvulos doados para esses casos. Essa seria uma alternativa. Essa seria uma alternativa. Obrigada, Ionara. Obrigada, Adri. E obrigada também, doutora Ionara, pela sua participação. Acho que foi esclarecedora. Deixa o seu Instagram aí para quem quiser ainda fomentar esse assunto e tirar dúvidas. Sim, vou abrir uma caixinha lá. Quem quiser perguntar ou manda direct que eu vou responder. Isso, bom que você está sempre a serviço, né, Ionara? Obrigada, querida. E vocês fiquem aí com a nossa programação da rede. Vem aí a Kátia Fonseca e Melhor da Tarde. Até amanhã, queridos.